Notícias Agrícolas no ar com a sua programação de volta nesta quarta-feira, hoje é dia 13 de março de 2019 e a gente já traz informações agora sobre o mercado da soja. As cotações voltaram a subir nesta quarta-feira no mercado futuro norte-americano, depois de fecharem em campo negativo ontem. O mercado tentou aí uma recuperação de parte, pelo menos dessas baixas, e fechou com ganhos ali de pouco mais de 4 pontos entre os principais vencimentos. A gente recebeu algumas informações, ou o mercado recebeu algumas informações nesta quarta-feira. Os impactos foram limitados, mas para a gente entender o que realmente motivou o mercado e o que está direcionando os preços nesse momento, a gente conversa agora com o consultor em agronegócio, Enio Fernandes, da Terra Agronegócios. Enio, seja bem-vindo, boa tarde, é um prazer ter você aqui. Carol, muito boa tarde, o prazer é todo meu. Enio, o mercado fechou em alta, começou o dia ele testando algumas leves baixas, mas voltou para o campo negativo, fechou com pequenos ganhos. Isso teve motivação ou ainda é aquele comportamento técnico do mercado, aquele intervalo onde as cotações ainda operam? Carol, a gente pode estar errado, mas na nossa visão é um comportamento técnico, né? Não, hoje você viu divulgações de consultorias, ontem você viu, mas nada surpreendente, tudo em linha do que o mercado vinha esperando, sabe? Sim. Então a gente não tem essa visão de que é uma mudança ainda. Até acreditamos que isso vai ocorrer, mas que vai demorar um pouco mais na nossa análise. Isso lá pelo dia 20, 22, o mercado vai ser mais volátil devido a isso. O que a gente está enxergando, nós estamos num movimento técnico. Toda vez que Chicago se aproxima no contrato de primeira posição, que nesse caso é o contrato maio de 2018, perto de 9,880, ele procura um motivo para subir. E toda vez que ele encontra a cotação de 9,50, ele realiza lucro. Ou aproxima de 9,50, ele realiza lucro. Acreditamos que isso vai persistir por mais alguns dias até a gente chegar no final desse mês. E aí a gente vai ter uma expectativa da primeira pesquisa de campo de área plantada, né? Deixar claro, Carol, que é lógico, né? Uma chuva mais intensa, um frio mais intenso, vai trazer essa volatilidade. É o que está acontecendo agora, né? Sim. Mas sempre dentro desses intervalos. É um mercado extremamente técnico. A verdade, Carol, o mercado não quer mais declarações, né? De que o acordo está perto de sair. O mercado precisa ver ou compras agressivas nos Estados Unidos, importantes compras nos Estados Unidos, oriundas da China, ou então um acordo assinado. Fora isso, o mercado vai ficar bem técnico. Enio, você falou dessas estimativas de consultorias privadas saindo aí nos últimos dias, né, lá dos Estados Unidos. Ontem foi a vez da Informa, que é uma consultoria muito conceituada nos Estados Unidos, uma das mais tradicionais, assim como hoje a Allendale chegou também com os seus números, trazendo aí, nos dois casos, uma redução diária em relação aos Estados Unidos, em relação à soja, na verdade, mas a Informa um pouco mais conservadora, né, Enio, do que a Allendale, um número aí pouco diferente, mas tem uma diferença, mas os dois indicando uma redução diária nos Estados Unidos. Isso já está precificado ou a partir do momento que isso for confirmado, a reação do mercado pode ser mais intensa? Não, a reação do mercado pode ser mais intensa, sim. Essa redução diária pode ser até mais profunda do que muitas consultorias estão vendo, só para deixar claro, né, para a gente não se isentar. O nosso primeiro número que nós soltamos é muito próximo da Informa Economics, mas agora a gente já está revendo, porque a cada dia que não se tem esse acordo assinado, Carol, a cada dia que tem um atraso disso, os produtores norte-americanos estão comprando seus insumos, comprando suas sementes, se preparando para a próxima temporada, né? Certo. E esse atraso traz um desconforto para a soja. O produtor norte-americano, primeiro, ele tem um carinho melhor para a cultura do milho, né? Ele gosta mais de plantar milho. E a cultura do milho é mais responsiva à tecnologia. E o produtor americano, principalmente o Corn Belt, ele tem esse afeto à tecnologia, né? Ele consegue, com a introdução, com a gestão dele, extrair mais do material. E no momento de crise, de preços ruins,
O que você busca é produtividade. E, por fim, a gente tem que entender que a soja vem crescendo em área, tomando parte da área norte-americana de milho, já tem 3, 4 anos. Agora, com um cenário negativo, esse não acordo, nenhuma sinalização realmente efetiva, nada real acontecendo, um estoque grande de soja nos Estados Unidos e esses preços baixos, onde que no milho ele consegue capturar mais ganhos de produtividade, na nossa visão, a gente pode ter quedas até mais profundas do que a gente pré-analisou. Enio, há diversas análises nesse momento também nas mídias internacionais por especialistas, colegas, né, de vocês aqui no Brasil. E alguns deles falam que a condição de clima, a partir de agora, ela vai ser determinante para definir essa disputa por área, uma vez que já há pontos lá não no Corn Belt, mas principalmente no Delta, áreas mais ao sul, onde há um excesso de chuvas ou até mesmo algumas nevascas chegando, que poderia atrasar o início do plantio do milho nessas áreas, o que poderia fazer o produtor migrar ou voltar para a soja. É uma análise, você acha, muito precipitada? Ou realmente isso faz sentido e o mercado pode olhar para isso também? Eu acho que é uma análise lógica, né? Chove, você não tem como entrar com as máquinas, eles não estão enganados, né? Mas como é que a gente entende o futuro? Olhando um pouco para o passado. Se você olhar para o passado, Carol, toda vez que você aposta na não competência do produtor norte-americano em plantar uma quantidade muito grande de área num espaço extremamente reduzido de tempo, você perde. Nós já tivemos desafios maiores aos produtores norte-americanos, acreditando que eles não teriam capacidade de semear e também nem capacidade de colher determinadas áreas no espaço muito curto de tempo. E ele sempre nos surpreendeu. Sempre. Dito isso, eu continuo a acreditar nessa excelência operacional do produtor norte-americano. E não é diferente no Brasil, isso também acontece no Brasil, né? Muitas vezes a gente acha que não vai colher, que está chovendo demais, e o produtor brasileiro faz milagre e consegue retirar o grão do chão ou plantar na janela ideal, ou próximo da janela ideal. Toda vez que você desafia a capacidade operacional dos produtores ao redor do mundo, eles se superam. Por isso, eu acredito que essa área de milho cresce. Ou seja, talvez essa estimativa, portanto, da Allendale de uma safra de 114,6 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos faça bastante sentido. Então, pode ser uma aposta aí bem próxima da realidade, não? Não poderia concordar mais com você. A produtividade que eles estimam também é um pouquinho mais baixa do que a da safra anterior. Isso faz sentido para você também, Enio? Faz sentido sim, porque o maior pacote tecnológico é aportado na cultura do milho. A soja nos Estados Unidos, o aporte tecnológico é menor e ela também utiliza parte do fertilizante que o milho deixou, né? Então, de novo, os produtores que são mais investidores em tecnologia, que apostam mais em ganho de produtividade, tendem a migrar para o milho. Tentar tirar altíssimas produções, bushels, acres do milho. Com isso, o produtor que vai plantar soja, na minha concepção, não é o produtor mais tecnificado, das melhores áreas do Corn Belt. Enio, a gente inclusive teve algumas notícias aí nos últimos dias de que as sementes que estão destinadas a essa safra de soja, elas já estariam com algum problema de qualidade. Você chegou a ouvir alguma informação em relação a isso? Eu ouvi, mas aí eu discordo. É impossível isso acontecer? Não, não é impossível. Isso está acontecendo? Sim, mas é extremamente pontual, né? Extremamente pontual. Não é algo generalizado na nossa visão. Certo. Enio, o fato é, então, que a gente vai ter que ficar de olho no clima e a partir do momento em que a gente tiver uma estimativa mais oficial, porque ainda vem do USDA, esses números oficiais ainda são os números do USDA, é que a gente vai começar a ver talvez uma agressividade maior da volatilidade atuando nos preços dos grãos em Chicago. Sim, mas eu queria fazer um comentário com você. Pois não. Eu gostaria de lembrar que lá em janeiro, quando todo mundo acreditava em super safra,
na América do Sul, até do Brasil. Confere. E deixar claro, as nossas estimativas de safra da terra agronegócio está entre as maiores do mercado, não é isso que eu estou falando. Nós já desenhávamos um quadro para o produtor, falando assim, ó, se os preços caírem muito, não se apavorem, porque nós vamos ter um ano enxuto de soja no final do ano, porque quando você pega o que nós temos que esmagar e nós temos que exportar, o estoque interno brasileiro vai ser um pouco enxuto. Nós falamos isso em janeiro e dezembro, acho que foi a primeira consultoria a falar no mercado. E por que eu estou lembrando isso, né? Os preços vieram em janeiro, lógico, a primeira soja um preço maior, fevereiro deu uma caída. Sim. No mês de fevereiro, no mês de fevereiro ele já começou a subir um pouco. Aonde eu quero chegar? Nós estamos com caminhando para 60% da soja colhida no Brasil inteiro, né? Na hora que a gente chegar em abril, final de abril, maio, Carol, que termina a safra completamente no Brasil, nós vamos estar perto de junho, julho e agosto, que é o mercado climático americano. Exato. Nós também vamos estar nesse período, Carol, votando a reforma da Previdência. Se ela passar fácil, o comportamento do dólar é um. Se ela não passar tão fácil, o comportamento do dólar é outro completamente diferente. Na nossa visão, essas corporações que têm grandes corporações de funcionário público, juízes, deputados, não vão entregar direitos facilmente. Ninguém entrega posição facilmente. Sim. Então, essa votação da reforma da Previdência, não, na nossa visão, não vai ser fácil. Então, eu tenho o mercado climático dos Estados Unidos, eu tenho uma certa insegurança cambial, devido à aprovação ou não da reforma da Previdência, e também estarei construindo os meus estoques de performance para o final do ano. Certo. Quem exporta vai estar construindo estoques para exportar no final do ano. Quem esmaga vai estar construindo estoques para exportar ao longo do segundo semestre. Então, aí a gente pode ter uma oportunidade para os produtores. Estou falando para o produtor segurar a soja até essa data? Não estou falando isso. O que eu estou quero deixar claro é o seguinte: caso os preços se deprimam muito e caiam abaixo de um patamar que não lhes dê margem, calma, que nós teremos oportunidades mais à frente. Enio, com isso, o produtor que ainda tem ali o seu percentual considerável para vender, o que ele deve fazer nesse momento? Justamente observando esses 3 fatores que vão chegar num mesmo período que vai ser ali entre junho e julho. Ele tem que tratar a comercialização profissionalmente como ele trata quase todas as questões da fazenda dele. Vou te dar um exemplo. O produtor vai comprar uma máquina, ele olha, ele compara as máquinas que tem no mercado, analisa o custo e analisa a que melhor lhe entrega resultado. Quando ele vai escolher uma semente, Carol, ele olha em várias áreas quais as sementes que foram, ou as variedades que foram melhores. Ele toma uma decisão planejada. O que às vezes eu fico um pouco incrédulo, triste com o produtor, ele toma a decisão de vender ou não no rompante. Olha a disponibilidade de soja que você tem para vender. Sim. Veja quais os preços que você deseja para essa soja. Faça um plano financeiro. Em tal patamar eu vou fazer isso, em tal patamar de preço eu vou fazer isso. Planeje as suas ações. Não quer dizer que essas ações não possam se alterar, mas você tem que ter um planejamento do que você vai fazer. E aí, Carol, você tem que buscar informações de fontes que você confia. Com um plano de comercialização na mão. Pré-feito, pré-agendado. Com boas informações, você, conforme o mercado for desenvolvendo, você vai tomando as suas decisões. Mas você tem que ter um drive, você tem que ter um direcionamento, você tem que ter um plano. Tá. E às vezes a gente vê muito no impulso, né? O produtor está ainda tentando realmente aprimorar suas estratégias de comercialização, né, Enio? Sim, e ele precisa fazer isso rapidamente. Vou te dar um exemplo. Os preços há muito tempo, intervalo num range muito curto, né, em Chicago. Sim. Mas os prêmios mudaram, de uma hora para mudam muito rapidamente, são muito voláteis. O dólar é muito volátil. A gente teve nos últimos 7 dias
Dólar quase 3,90. Exatamente. Alguém capturou essa oportunidade, porque ele tinha um planejamento e estava atento. Então, se você tem um planejamento, você está atento, às vezes, antes dessa data que eu te falei, ou o prêmio te ajuda, ou Chicago te ajuda, ou o dólar te ajuda, e você vai tomando suas decisões. Se você não tiver planejamento, pode vir o preço que for, você vai ficar inseguro em tomar sua decisão. Planeje as suas comercializações. Enio, o Marlon Paniagua, de São Paulo, ele te manda uma pergunta. Ele diz o seguinte: boa tarde, Enio. Você acha que poderemos ter influência antecipada do weather market americano para um mercado mais volátil já a partir do mês de abril? Segunda pergunta: o que você acha do spread atual entre a safra velha e a safra nova? Podemos abrir mais essa diferença? Excelente pergunta. Primeiro, eu quero agradecer a pergunta dele, mas vamos lá por parte, né? A gente pode antecipar esse mercado climático norte-americano? Realmente eu não acredito. Por parte, eu acho que ele já está começando a dar uma certa antecipada, mas no decorrer do período, eu acho que o mercado vai se acalmar e a maior volatilidade vai vir em junho, julho e agosto. Até porque agora o mercado vai ficar focado muito nesse acordo China e Estados Unidos. Não quer dizer que não vão ter variações nenhuma, mas nós vamos ter sim a maior volatilidade lá na frente pelo clima. Agora, essa chove mais ou chove menos, mais frio ou menos frio, principalmente nas regiões mais ao norte, onde tem a maior produção norte-americana, Carol e Marcos, ele vai impactar um pouco. Sim. Lá na frente ele impacta mais. O mercado quer acordo comercial, o mercado quer ver vendas dos Estados Unidos para a China. Esse spread entre safra velha e safra nova, sim, eu acho que vai deslocar, principalmente após julho e agosto, principalmente julho. Por quê? Se você vê os mapas de planejamento de exportação, a Conab soltou o número essa semana, né? 113,5 milhões de toneladas, exportações 71 milhões de toneladas. E a gente teria que um consumo interno entre próximo de 43 milhões de toneladas. Qualquer conta que você faça é um estoque apertado, né? É um estoque muito apertado. Aí fala assim, mas tem um estoque de passagem. Mas lembre-se, senhores, nós exportamos 84 milhões de toneladas no ano passado. Eu estou saindo de 84 para 70, é uma queda de 14 milhões de toneladas. O estoque de passagem está muito ajustado. Eu não tenho estoque de passagem, senão não teria exportado 84 milhões de toneladas. Eu só não arrisquei eu só não arrisquei, viu, Enio, a dizer, a gente não vai ter estoque de passagem. A gente não tem, a gente começou janeiro sem nada, fevereiro sem nada. Porque, imagine, se a gente exportou 84 e ainda tem algum estoque de 2, 3 e 4 milhões, quanto que era essa safra? Quer dizer, os números da outra safra, então, estavam errados absurdamente. Então, na segunda questão, sim, acho que nós vamos ter esse diferencial importante. A pergunta dele foi inteligente. Agora, quanto à antecipação do weather market para final de abril, eu não contaria com isso. Nos próximos 30, 40 dias, o foco é a China. Esse spread, Enio, vamos dar uma olhadinha aqui como é que fecharam as cotações, né? A gente tem 9,1 para maio e 9,21 para agosto. Isso também já mostra esse spread, já mostra realmente essa possibilidade de uma safra menor nos Estados Unidos, uma área menor, um problema de clima, tudo isso já está embutido nesse spread. Mas eu acho que a pergunta dele foi mais profunda. Ele quis falar o seguinte, Enio, o preço da safra velha, que está colhida na minha mão, ela vai ter um prêmio referente a Chicago muito maior que a minha safra nova, que eu vou comercializar lá na frente. Eu entendi isso. Se foi isso, ele acertou. Eu concordo muito com ele, mas profundamente com ele. No seu ponto de vista, o mercado agora ele está construindo essa diferença. Esse é meu questionamento. Para o Brasil, eu entendi a sua explicação. Queria saber, justamente no mercado internacional, se isso também vai acontecer. Eu acredito sim, porque a área menor norte-americana, logicamente, ali tem uma diferença, né? O estoque americano é muito grande, é robusto, é pesado, né? Se o clima, Carol, se comportar bem, se a gente tiver a 7ª safra seguida sem problemas climáticos nos Estados Unidos,
com o estoque robusto como está, é difícil você ver as cotações subirem muito. Mas lembro, os Estados Unidos nunca na história teve 7 safras seguidas sem problema. Não estou falando que vai ter, estou de novo, olho o passado para entender o futuro. Mas mesmo que essa safra seja sem problemas, geralmente o mercado climático traz alguns dias de altas temperaturas no Corn Belt, em grande parte dos Estados Unidos, não só, você falou, você foi feliz no Delta, em todo o meio oeste americano, e traz altíssimas temperaturas e poucas chuvas. Isso é normal, isso acontecer lá. Caso isso ocorra, nós vamos ter volatilidade. O mercado vai se acalmar quando as produtividades estiverem mais ou menos construídas, aí o mercado olha o tamanho da safra e olha o tamanho do estoque, ele acalma. Enio, antes da gente falar um pouquinho do mercado do milho, as referências de porto, estou aqui pegando meus números atualizados, algo entre 77 e 76 para o spot, para o disponível nos portos, e de 77 a 78 para a referência do mês seguinte. São preços que remuneram ainda o produtor de forma adequada, e se ele tiver necessidade de venda, ele vai garantir um negócio, pelo menos ali para fechar suas contas? Carol, vou te falar um negócio, essa pergunta sua é extremamente importante porque ela mostra um profissionalismo nessa análise, né? Você tem que vender um ativo, primeira regra para vender um ativo, ele está te dando margem. Esses preços dão margem. Se você estiver no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, logicamente o diferencial de base é menor, você vai ter margens melhores. Se você está em Goiás e teve uma boa produtividade, ele vai te dar margem também. E se você está no Mato Grosso do Sul, com as boas Mato Grosso, Mapitobá, que estão colhendo agora, né? Também dá margem. Você tem alguns locais, oeste do Paraná, que a quebra de safra foi muito forte, no Mato Grosso do Sul, aí começa a complicar. Aí essa margem pode não acontecer, porque as produtividades foram muito baixas. Mas lembre-se, Chicago, preço não tem obrigação de rever uma posição extremamente baixa de produtividade. Ele pode amenizar a dor, mas ele não vai curar essa produtividade muito baixa. Se o produtor precisar fazer caixa e ele tiver, e esses pressores dão margem para ele, ele deve fazer sua posição. Por quê? Ele não pode prorrogar a dívida e ficar esperando o preço subir. O risco dessa alteração é muito alta. Você pode acontecer várias coisas. Vou te dar um exemplo. Pode ter greve nos portos brasileiros. E aí? Não adianta Chicago subir. Aconteceu, né, Enio? Aconteceu da BR-163 no Pará. Isso. Pará mesmo. A soja ficou ali travada, a armazenagem estrangulada no norte do Mato Grosso. E aí a pessoa fala assim, mas não vai chover no Mato Grosso. Mas teve greve de caminhoneiros. Será que não pode ter greve dos oficiais da alfândega para inibir exportação e importação? Então, assim, tem que tomar cuidado. Você pode sim ter um planejamento, mas você tem que respeitar os seus deadlines, suas datas limite de pagamento. Agora, se você está numa região que, infelizmente, a sua produtividade foi extremamente baixa, não espere que o preço da soja resolva todos os seus problemas. Ele pode amenizar os seus problemas. Enio, acho que assim o produtor de soja que está nos acompanhando fica bem abastecido de informações. E eu queria falar com você também um pouquinho sobre o mercado do milho, uma vez que a gente tem perspectivas aí. Chegaram também os números da Conab, e antes da gente entrar ao vivo, a gente falava sobre a possibilidade dessa safra total de milho entre a primeira e a segunda poder ser ainda maior do que se espera atualmente, justamente por conta de condições bastante favoráveis de clima, né? Carol, vou falar, o produtor é muito muito sentimental. Vou te dar um exemplo. Nós estamos no dia 13 de março de 2019. No estado de Goiás, existem produtores ainda semeando milho. Certo. O grau de risco dessa semeadura é altíssimo. Você tem ainda, no Mato Grosso, produtores semeando os milhos. Não é a grande porcentagem de produtores. Não é. Mas tem produtores semeando milho até hoje. O que eu quero dizer com isso? Se os mapas pluviométricos estiverem corretos, e se nós tivermos
pluviometrias no final de abril e começo de maio, nós poderemos ter uma segunda safra extremamente robusta. Extremamente robusta. Caso isso ocorra, os preços vão ser impactados, porque é muita oferta e é muita oferta concentrada. Então o produtor tem que acompanhar o mercado e tentar se proteger dessa possibilidade de queda das cotações. Enio, a gente também tem uma pergunta sobre o milho, vem do seu Francisco Lima, que ele é de Curitiba, no Paraná, e ele pergunta o seguinte: boa tarde a todos, boa tarde, seu Francisco. Enio, milho vendo agora ou segura um pouco mais? R$ 40,50 tive no Porto de Paranaguá hoje. O que fazer? Grato, parabéns pelo programa. Obrigada, seu Francisco. Seu Francisco Lima, eu venderia o milho agora. R$ 40,50 é um bom preço, não, Enio? Na verdade, a gente já teve esse milho nos portos um pouco acima, mas vamos entender aqui. Nós estamos terminando a colheita. Nós ainda temos algum milho em silos e silos bolsas ao redor do Brasil. Quantidade pequena, mas tem. Algumas regiões já vão, finalizando a colheita da soja, vão entrar na colheita de milho verão, que também já é mais oferta acontecendo. E nós estamos com uma taxa de câmbio a 3,80, 3,80 e pouco, 3,83, 3,84. Então eu pego as portas de comercialização, que câmbio não está baixo. Eu pego logística, não está tão alta. Prêmios estão bons, extremamente bons, e eu estou encontrando demanda agora. De vários pontos que formam o preço do milho, quase todos são positivos à venda. A única coisa que você pode questionar é: Chicago pode subir mais um pouco? Não pode subir mais um pouco. Mas, de novo, os prêmios estão compensando esse Chicago um pouco mais baixo aqui no mercado. Então, essa demanda enxuta, principalmente no centro-sul de milho verão, é uma oportunidade que não deve ser perdida. Seu Francisco Lima, a gente pode errar no preço, o preço pode subir mais um pouco, mas eu tenho certeza que esses níveis de preço de milho que o senhor encontra hoje no interior do Paraná são remuneradores, são muito remuneradores. E eu tenho uma regra que me acompanha a minha vida inteira: lucro se põe no bolso. Eu nunca vi ninguém quebrar e parar de crescer quando sabe pegar lucro e pôr no bolso. Lucro virtual, que chegou a tanto, eu não vendi, claro, não é lucro, claro, é oportunidade perdida. Então, o momento é de uma boa oportunidade, pode não ser a melhor do ano, seu Francisco, mas esta é uma grande oportunidade com boas margens, e lucro a gente põe no bolso. Às vezes, né, em um preço talvez menor, mas bem aproveitado, ele acaba se multiplicando no bolso do produtor do que um preço muito elevado e ele já não tem produto para vender, ou está com custos mais elevados. Enfim, a oportunidade é outra, o contexto é outro, e a oportunidade não vai ser tão boa quanto ele imaginava, né? E outra coisa, Carol, vou perguntar para o seu Francisco Lima. Se você olhar na história do Paraná, sim, quantas vezes na história do Paraná, no mês de março, você teve milho nessas cotações? É verdade. Quantas vezes no mês de março o milho no Paraná te entregou a margem que está entregando agora? Exatamente. Quer dizer, a chance de erro existe, logicamente, mas tudo indica que é uma excelente oportunidade. Enio, e a demanda pelo milho brasileiro está bastante aquecida nesse momento, né? Graças a Deus, né, as exportações foram muito boas e a gente teve números importantes em fevereiro, né, de exportação, e a gente ainda está tendo alguma coisa saindo agora em março. E o mercado interno também. Chega um ponto, Carol, que a gente precisa também entender que o mercado interno ele chega num certo limite, porque a nossa economia ainda não está voando alto, né? A gente, sério, estamos crescendo menos de 2% ao ano, temos que tomar um certo cuidado, tem muita coisa a acontecer, todo mundo acredita que alguma reforma passa, mas ainda não passou. A gente ainda não arrumou essa casa, pelo contrário, o trabalho que a gente tem que fazer é herculano, então a gente tem que tomar cuidado nas nossas decisões. Com uma grande oportunidade, não pode ser perdida.
esperando uma oportunidade ainda maior. Enio, e para a gente concluir, a chegada da safrinha, ela pode inclusive pressionar esses preços do milho e trazer aí patamares um pouco mais baixos desse que a gente está vendo nesse momento? Carol, clima, a gente tem projeções que sinalizam que vai ser uma boa segunda safra, mas Sim. pode mudar. Mas, em verdade, se nós tivermos uma segunda safra robusta, volumosa, a tendência é que os preços do milho caiam. Se nós tivermos uma quebra de segunda safra e essa quebra foi intensa, aí não. Mas, de novo, os mapas pluviométricos nos sinalizam que vai ser uma segunda safra saudável, né? E lembrar, o Centro-Sul, principalmente Goiás, Mato Grosso, o próprio Paraná plantou muito, muito cedo. Nós temos milho no Paraná, no oeste paranaense, soltando pendão agora. Quer dizer, tudo indica que vamos ter uma segunda safra de milho robusta. Agora, o Centro-Oeste já vendeu bem a sua safrinha, não? Ele já tem uma boa parte travada, né? Sim, o Centro-Oeste, principalmente. A gente tem que dividir o Centro-Oeste, né? Goiás e Mato Grosso vendeu mais, o Mato Grosso do Sul vendeu um pouco menos, mas está bem vendido o Centro-Oeste. Tá. Isso também vai fazer diferença na hora que essa safrinha chegar e ficar disponível realmente, né? Porque você já tem uma parte travada, né? E o produtor está aproveitando os momentos corretos, né? Eu não canso de falar, a gente vê muita crítica aos produtores, mas quando você analisa friamente, uma das cadeias que, se você analisar vários profissionais que a gente acompanha em comercialização, né, em várias áreas, o produtor brasileiro de 6 anos para cá, 7 anos para cá, ele melhorou muito a sua comercialização. Sim. Não estou falando que está perfeita. Eu também não sou perfeito. Todo mundo vai melhorando no decorrer da sua evolução profissional. O produtor melhorou bastante, né? Não é mais fácil você tirar grão da mão do produtor com história com pouco verossímias, né? O produtor está muito bem informado, está buscando informação, está se preparando. Sim. Olha o nível das duas perguntas que os produtores fizeram agora nesse bate-papo nosso, né? Exatamente. Procurando diferença de spread de safra nova ou velha, mercado de clima, dando a localidade, o preço que ele tem. Então, sim. Inclusive, Enio, passou aqui pelos meus olhos uma pergunta do seu Dário José Magnani, ele é de Pranchita, e ele diz o seguinte: olá, vendi minha soja a R$80 em junho do ano passado, sexta vou receber, e nem terminei de colher ainda. E a soja que vou plantar em outubro, vou vender em setembro para pagamento março 20. O que você acha dessa estratégia, Enio? Primeiro eu quero dar os parabéns para ele, que mostra que ele está extremamente capitalizado, né? R$80 em junho do ano passado, ele. Não, ele vendeu com ano, por exemplo, está vendendo agora para receber aquilo lá na frente. Isso. Primeiro, qualquer produtor que chegou nesse grau de capitalização, o que ele está me falando? Que ele está gestando excelentemente a sua operação. Exato. Eu quero dar os parabéns para ele. Mostra que o senhor está sendo um gestor fantástico. Num país que está vivendo uma crise dessa, ter um profissional que tem essa capacidade de alongar esse pagamento, capturando essas oportunidades futuras, não é eu que tenho que ensinar o senhor, é o senhor que tem que ensinar a nós. Parabéns, excelente estratégia. Você vai pegar você pega as projeções de dólar futuro, você capturaliza ou alta de dólar ou alta de juros, né? Mostrando sim que tem uma visão empresarial. Segundo, para você ter essa saúde financeira, que as decisões anteriores do senhor foram decisões anteriores corretas, né? Parabéns. Eu estou muito feliz de encontrar profissionais do seu perfil nesse bate-papo. Que bom. Enio, eu te agradeço muito pela companhia nessa tarde de quarta-feira. Você sabe, é nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas. Volte mais vezes, viu, meu amigo? E bom trabalho para você por aí, bom restinho de semana. Eu que agradeço, quero dar um abraço a todos e principalmente aos 3 produtores que fizeram as perguntas. Uma grande safra, que Deus ilumine a todos, e muita atenção e foco na comercialização, que a gente vai conseguir entregar mais um bom ano com boas margens. Que assim seja. Até mais, Enio. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Bom, em resumo dessa enriquecedora conversa com o Enio Fernandes, né? Temos aí, então, o mercado climático norte-americano começando a tomar o espaço aí entre as informações do mercado internacional, tanto para soja quanto para milho, mas sabemos que, e segundo o Enio, que isso vai ganhar um pouco mais de peso e a volatilidade vai ser maior a partir de meados de maio, junho, julho, principalmente, que são os meses aí determinantes para as principais culturas norte-americanas. Então, a partir de junho e julho, o foco é em cima do milho, agosto é o mês determinante para a soja, e a partir, então, do início do segundo semestre, é que a volatilidade deve se intensificar quando o assunto é clima nos Estados Unidos. Os números chegaram hoje, mais uma consultoria estimando uma redução diária nos Estados Unidos, um aumento da área de milho, o que traz, consequentemente, uma safra maior de milho e uma safra menor de soja. Então, há todo um contexto ainda para se formar para a safra 2019-20, mas é importante dizer, com a guerra comercial entre China e Estados Unidos ainda em curso, todos os olhos dos traders estão ainda voltados essencialmente para esse conflito. Então, muita atenção, porque tanto essa consultoria chegou com os números hoje, o mercado reagiu como vem reagindo aí nos últimos meses, com apatia, fechou com pequenas altas, a gente vai olhar os números já, confirmando que realmente ainda está focado na guerra comercial. Para o Brasil, a gente vê preços que ainda remuneram o produtor, talvez não os melhores do ano e nem os melhores do ano comercial, mas preços que remuneram e podem ser, portanto, boas oportunidades, principalmente para quem tem ainda boa parte da safra para comercializar. Temos um câmbio na casa de 3,80, prêmios ainda positivos e uma demanda que ainda se volta para o Brasil. Então, atenção, planeje a sua comercialização. Para milho, preços altos, boas oportunidades de venda. Porto, marcando ainda preços acima dos R$40 por saca, boa oportunidade para todas as regiões produtoras, principalmente para aquelas que estão mais ao sul, justamente por conta de uma vantagem, um benefício logístico, não é? Então, muita atenção, demanda firme, boas exportações, demanda interna se reaquecendo, muita atenção porque é oportunidade no mercado do milho também. Vamos ver como fecharam os preços? A gente começa com os números da soja lá na Bolsa de Chicago para a gente ver como se encerra essa quarta-feira. Março, que já sai da tela, $8,89 por bushel, são 4 pontos mais 25 de alta. O maio, que é o contrato mais negociado agora, voltou aos 9, fechou com $9 mais 1 cento, 4 pontos de ganho. O julho, $9,14, subindo 3 pontos mais 75, e o agosto, $9,21 por bushel, alta também de 4 pontos. A gente vai agora para os preços do milho, que fecharam com leves altas, entre os principais contratos de 0,75 para o março, fechamento em $3,57 por bushel. Temos ainda 3,66 para o maio, 3,76 para julho e para setembro, $3,83 por bushel. Para a gente concluir os preços do trigo agora, mercado, claro, fechou em queda, realizou lucros depois das altas de mais de 25 pontos na sessão anterior. O março, $4,40 por bushel, caindo 6 pontos. O maio, 4,47, 5 pontos mais 75 de queda. O julho fechou com 5,5 pontos de baixa para ser cotado a 4,55. E o setembro, $4 mais 64 e baixa de 4 pontos mais 75 nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo, mas é claro que os nossos repórteres seguem aqui de plantão para que você continue recebendo as últimas e principais informações do agronegócio, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Mas já aproveito para desejar bom descanso e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!